Vamos lá. Graça e paz, povo de Deus, uma boa noite. Eu venho aqui através desse vídeo, mais um vídeo aí que eu vou estar deixando para os irmãos, para os amigos. É um vídeo que certamente falará contigo. O texto pelo qual nós iremos ler hoje foi um texto que falou muito comigo essa madrugada e eu tenho certeza que ele também falará contigo. É um texto muito forte, muito penetrante, o qual eu já até li outras vezes, mas não saltou da forma que essa noite esse texto ele falou comigo. Eu ia preparar esse vídeo já durante o dia, mas devido à correria a gente acabou não dando, mas eu não posso deixar de passar esse dia sem levar essa mensagem até você. O texto qual nós iremos estar falando hoje, ele se encontra no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no seu capítulo 20. Eu vou ser muito breve, muito rápido, não vou tomar muito seu tempo. É uma palavra diretiva, assertiva e que certamente, eu não tenho dúvida que essa palavra vai estar falando contigo, meu irmão. Vamos lá. Livro do Êxodo, facinho de achar, o segundo livro da Bíblia. No hebraico, Shemot, que significa saída. O versículo ao qual nós iremos ler é o versículo de número 21. Êxodo 20, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Vou falar de novo, vou ler novamente. É só um versículo, vou ler novamente. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, chegou à escuridão, ou escuridade, onde Deus estava. Coloquei a Bíblia aqui do lado. Vou pedir toda e total atenção. Aqui não vai ser uma pregação. Poderia estar fazendo uma pregação extensiva só com esse versículo, mas eu não vou estar fazendo uma pregação. Eu vou estar sendo muito direto, muito objetivo. Então eu preciso que você preste atenção naquilo que vai ser proferido aqui, para você não ficar boiando pelo meio do caminho, para que você possa entender aquilo que, assim como Deus falou comigo, que Ele também fale contigo, meu irmão, minha irmã. O texto fala de Moisés. Eu poderia aqui traçar a trajetória de Moisés desde o seu nascimento. Poderia vir falando de Moisés do período de 3 meses que a mãe dele o escondeu, porém, mesmo escondido, ele crescia. Eu poderia aqui falar de Moisés quando ele foi introduzido por Deus dentro do Egito. Eu poderia aqui falar de Moisés quando Moisés ele foge do Egito e vai para as terras de Midian. Eu poderia falar de Moisés quando Moisés está apacentando as ovelhas de seu sogro Reuel, que tem como título Jetro. Observe que o nome do sogro, aqui já vai um aprendizado e um ensinamento. O nome do sogro de Moisés é Reuel. Jetro é um título que ele tem por ele ser sacerdote nas terras de Midian. Eu poderia falar de Moisés quando Moisés, com intervenção divina, ele tira o povo de Israel de dentro do Egito. Eu poderia falar de Moisés quando Moisés tem um encontro com o Senhor antes de tirar o povo do Egito. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Eu poderia falar de Moisés da peregrinação de 40 anos que ele teve no deserto conduzindo o povo de Israel. Mas eu vou falar de Moisés aqui tendo um encontro com Deus, mas um encontro completamente diferente. Um encontro no meio da escuridão. Toda vez que nós ouvimos falar de Deus, nós ouvimos dizer que Deus é luz, nós ouvimos dizer que Deus é fogo, nós ouvimos dizer sobre a glória de Deus que vai descer, nós ouvimos dizer que Deus é algo fabuloso, é algo lindo, é algo bonito,
é algo que remete sempre à claridade. Jesus Cristo mesmo vai dizer que ele é a luz. Mas aqui nós vamos na contramão disso dizer que Moisés teve um encontro com Deus no meio da escuridão. Vou repetir. Nós aqui vamos na contramão daquilo tudo, não dizendo que aquilo é errado, pelo contrário, Deus é isso tudo, Deus é luz, Deus é glória, Deus é fogo, tudo isso são características do Deus a qual nós servimos, mas aqui Moisés, ele não encontra Deus em nenhuma dessas áreas. Moisés encontra Deus dentro da escuridão. E de cara o texto, ele nos coloca duas classes de pessoas. O texto é bem claro ao dizer logo no seu início que o povo fica em pé de longe, mas quem vai para a escuridão é só um, é Moisés. O povo fica de longe, temendo a escuridão. Mas Moisés, ele vai na escuridão só para ter um encontro com Deus. Isso já vale um glória a Deus. Isso já vale um aleluia. Moisés vai no meio da escuridão, enquanto o povo está temendo a escuridão. Moisés vai no meio da escuridão, só para ter um encontro com Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! O que é a escuridão? Nós poderíamos definir a escuridão como sendo ausência de luz. Não é isso? O que é escuridão? Ausência de luz. Mas só que tem uma coisa. Aqui, quando eu li esse texto e eu vi nas entrelinhas sendo falado que Moisés, ele vai no meio da escuridão para encontrar Deus, eu me perguntei, que escuridão é essa? Que escuridão é essa que Deus está querendo, que Deus fez questão de deixar escrito, de deixar mencionado, para que nós, no dia de hoje, podemos estar lendo isso. Que o que Deus queria dizer com essa escuridão? Qual profundo seria isso, ao ponto disso estar relatado em sua palavra sagrada, a Bíblia? E nesse momento eu fechei os olhos. Oh, aleluia! Eu fechei os olhos para querer entender que escuridão é essa? E o Espírito Santo, ele gritou no meu ouvido, oh glória! O Espírito Santo, ele gritou ao meu ouvido com voz audível, dizendo assim, ó: lembra daquela mulher adúltera que estava prestes a ser morta, apedrejada, e que ela é levada na praia até Jesus Cristo? Será que ela não estava na escuridão? Lembra do cego Bartimeu, que quando ele fica sabendo que Jesus Cristo está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão, pessoas no meio daquela multidão mandavam ele se calar, mas ele gritava cada vez mais alto. Será que ele não estava na escuridão? O coxo, que desde nascença estava lá, era levado dia após dia até a porta formosa, pedindo esmola. Desde o ventre da sua mãe, ele era aleijado, ele era coxo, e ele é levado até a porta formosa, lugar de oração, lugar de busca ao Senhor, e ele era levado ali para mendigar, para pedir esmola. Será que aquele coxo não estava em um momento de escuridão? E Jairo? Jairo sai da sua terra, da sua casa, vai até Jesus, interpelar pelo mestre por conta de sua filha, que está já quase morta, e a sua filha tem apenas 12 anos de idade. Será que Jairo ali não está passando por um momento de escuridão? Será que Marta e Maria, ao ver seu irmão Lázaro morto, amigo de Jesus, será que elas não estão vivendo um período de escuridão?
Oh, aleluia! O Espírito Santo, eu poderia ficar aqui à noite, aqui, citando exemplos bíblicos de pessoas que em determinados momentos estavam em momentos de escuridão, que estavam vivendo no meio da escuridão. Será que aquele gadareno que estava possesso por uma legião de demônios, ele não estava vivendo numa completa escuridão? Aleluia! Ô meu irmão, minha irmã, eu vim aqui para dizer para você hoje, eu não sei qual é a escuridão pela qual você está passando. De repente a escuridão que você está passando é dentro do seu relacionamento. De repente a escuridão pela qual tu está passando é na sua saúde. De repente a escuridão pela qual você está passando é porque você não está conseguindo buscar a Deus como você queria, como você buscava antes. Eu não sei qual é a escuridão pela qual tu tá passando, mas eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você, é no meio dessa escuridão, aleluia, que tu vai ter um encontro com Deus. É no meio dessa escuridão que Deus vai se revelar, que Deus vai se mostrar para você, oh glória. E sabe o que acontece quando Deus se mostra, quando Deus aparece para você? Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui, tá começando a arrepiar, meu irmão. Tá começando a arrepiar, eu sinto a presença do Senhor aqui. Nessa palavra, essa palavra é forte, toma posse dessa palavra, meu irmão. Moisés entrou no meio da escuridão e sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés ouviu a voz de Deus. E agora, por falar em escuridão, eu lembro de uma coisa que está escrita lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14. O título ali fala sobre Jesus anda sobre o mar. Jesus está no meio de uma multidão. Jesus fala com os seus discípulos assim, ó: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Jesus despede a multidão e vai para um monte a fim de orar sozinho. A hora vai passando. O texto nos fala que já está chegando, já está diante da quarta vigília da noite. O que é a quarta vigília da noite? Vamos lá. A noite é dividida em 4 vigílias. Pega essa aqui, meu irmão, que é outro aprendizado. A noite é dividida em 4 vigílias. A primeira vigília, ela começa quando o sol se põe. Cada vigília tem mais ou menos 3 horas de duração. A primeira vigília, ela vai do horário em que o sol se põe até as 21 horas, até as 9 horas. Então é mais ou menos entre 6 da noite e as 9 da noite. A segunda vigília da noite vai das 21 horas à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, que é a qual o texto nos fala lá em Mateus, ela vai de 3 da manhã até o alvorecer, ou seja, até os primeiros raios solares, que dá mais ou menos aí às 6 da manhã, de 3 às 6 da manhã. A Bíblia nos fala que Jesus, durante a quarta vigília, ele vai ter um encontro com os discípulos. Mas como Jesus vai? Jesus vai andando sobre as águas. À noite, no meio da escuridão. Olha a escuridão de novo. No meio da escuridão, Jesus vai andando sobre as águas. Ao ponto, tudo escuro, os discípulos olham, veem, e eles veem como se fosse um fecho de luz. Eles veem algo no meio daquele mar escuro, que é o mar da Galileia, o qual eles estavam. Eles veem um fecho de luz, eles temem aquela luz, eles acham que é um fantasma. Os discípulos acham que é um fantasma e temem aquela luz. Mas tem um dos discípulos que reconhece a voz de Jesus. Tem um dos discípulos que não teme aquela escuridão. Tem um dos discípulos que no meio daquela escuridão, enquanto todos os outros discípulos estão com medo, estão querendo se esconder, estão com pavor, tem um que tem uma atitude de ousadia e fala assim, ó: Senhor, se é o Senhor que está aí, deixa-me ter contigo sobre as águas. Jesus fala: vem.
Pedro tem uma das suas maiores experiências. Pedro caminha sobre as águas só para ter um encontro com o Mestre. E aonde é esse encontro? No meio da escuridão. Pedro vive a maior experiência dele, ou uma das maiores experiências. Esse é um texto muito pregado por aí, em cima dos altares. Pedro tem uma de suas maiores experiências com o Mestre. Pedro anda sobre as águas. Aonde? No meio da escuridão. É no meio dessa escuridão pela qual tu tá passando, meu irmão, que você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. É no meio dessa escuridão que tu tá passando, meu irmão, que Deus vai se apresentar para você de forma sobrenatural e toda a trajetória será mudado ao teu redor. Tudo aquilo que já estava predestinado a acontecer, tudo aquilo que você temia, quando tu tem um encontro com Deus, o teu temor acaba, sabe por quê? Porque Deus não te chamou para ter espírito de temor, Deus te chamou para ter espírito de ousadia, meu irmão. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu vim aqui, eu tô dando essa volta toda só pra dizer pra você uma coisa. É no meio dessa escuridão pela qual tu tá passando que Deus vai te mostrar que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Não se prostra, não fique com medo, não se abata, não desanime. Deus te chama para ter ânimo e não desânimo. Não desanime, não baixa a cabeça, não se prostra. Quem quer te ver prostrado é o diabo, mas Deus quer te ver andando de cabeça erguida, andando de pé, olhando para frente, olhando para o alvo, e o alvo é Cristo, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Até eu tô com vontade de pular, de saltar aqui, porque é no meio da escuridão. É no meio da escuridão que Deus vem, que Deus aparece. É muito bom quando a gente fala assim, ó, ai, eu tive uma experiência com Deus, mas eu tava tudo bem. Eu tava com tudo bem, minha vida tava boa, tava indo de vento em polpa, minha saúde tava boa, minha saúde tá boa, meu relacionamento tá uma bênção, a minha casa tá uma bênção, Deus tá na minha casa, beleza, é ótimo isso, glória a Deus e Deus seja louvado na tua vida por isso. Mas quando no meio da escuridão, quando você não espera mais nada, que Deus se apresenta e fala assim, ó, eu tô aqui, porque eu sou o quê? Eu sou o seu socorro bem presente na hora da angústia, meu irmão. Oh, meu irmão, Deus vem te socorrer essa noite, Ele vem estender a mão. Pedro, quando estava indo ter com Jesus, ele olha para a tempestade, ele começa a afundar, e o que Jesus fala? Ele pede socorro. Primeira coisa, ele pede socorro, e quando ele pede socorro, o que Jesus faz? Jesus estende a mão para Pedro. Jesus estende a mão para Pedro. Eu não sei qual é a tempestade pela qual você resolveu olhar, a tempestade pela qual, o vento contrário pelo qual você quis observar, mas se você caiu, saiba de uma coisa: Jesus está de mão estendida para você, para te puxar, para te levantar, porque Deus é vida e vida em abundância. Ele não quer te ver perecer, Ele não quer te ver morrer, pelo contrário, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar esperança. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A presença do Espírito Santo é real, é notória nesse lugar, meu irmão. Oh, aleluia! Bendito é o Senhor! Bendito é o Senhor! Eu sei que essa palavra tem endereço. Eu sei que essa palavra tem endereço. Ela é assertiva. Eu sei que essa palavra vai de encontro à tua necessidade, meu irmão. Tu já estava com as tuas esperanças lá embaixo.
Tu já estava já se dando por vencido, desanimado, mas eu venho aqui hoje como boca de Deus, como servo do Deus Altíssimo, para te dizer, essa escuridão não te mata, ela vai te fortalecer, porque é no meio dessa escuridão que tu vai ter um encontro sobrenatural com Deus. Aleluia! Fica com essa palavra, meu irmão, fica com essa palavra, minha irmã. Que Deus vos abençoe, que Deus lhe dê uma noite abençoada, uma noite abençoada. E como último versículo, que ainda tem a ver com noite, eu falo para você, o salmista fala assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus entre na tua casa, que Deus entre nas tuas causas impossíveis, que Deus mude a tua trajetória, em nome de Jesus, tá? Fica com Deus, um beijo no coração, amém.